Olá, eu sou Magno Rocha, professor de Ciências, e o nosso assunto de hoje vai ser a digestão. Como funciona a digestão? A digestão é mecânica, a parte mecânica da digestão começa com a mastigação, a deglutição e com os movimentos que acontecem no tubo digestivo, chamados de movimentos peristálticos ou o peristaltismo. Então, quando você come, você coloca algum alimento na sua boca, a primeira coisa que você faz é mastigar aquele alimento, para que você vai poder engolir esse alimento inteiro. Após a mastigação, a gente vai deglutir, que é nada mais nada menos que o ato de engolir esse alimento. E esse alimento vai chegar até o estômago com a ajuda dos movimentos que acontecem no tubo digestivo, que são os movimentos peristálticos. Esses movimentos eles ajudam a empurrar o alimento até o estômago. Aí nós temos um esquema do sistema digestório com todos os órgãos principais e os órgãos anexos do sistema digestório, começando pela boca e passando pelo esôfago, estômago, os intestinos delgado e grosso e o final do nosso sistema digestório é o reto ou o ânus. Então o alimento, a digestão acontece em todo esse trato digestivo, começando da boca e terminando no ânus. Mastigação e deglutição. Como eu havia falado anteriormente, a mastigação e a deglutição elas fazem parte do processo mecânico da digestão. E os alimentos eles são mastigados e reduzidos a pedaços bem pequenos. Isso com o auxílio dos dentes e da língua. E quando você começa a mastigar, você começa a salivar. Então, o contato dos alimentos com a saliva, ele vai facilitar essa passagem do alimento pelo tubo digestivo. Eis aí a figura que demonstra como funciona a deglutição. Você vai mastigar e vai formar um bolo alimentar na sua boca. E aí nós temos aqui a língua vai bloquear a cavidade oral e o palato mole vai bloquear a cavidade nasal. O esôfago se abre para receber esse bolo alimentar e a epiglote ela vai bloquear a laringe para que esse bolo não entre nas nossas vias aéreas. Depois que ocorre a mastigação e a salivação, forma-se o bolo alimentar, que é engolido ou deglutido. Então, no esquema lá, como nós já dissemos, o palato mole ele se retrai
para cima e a língua empurra o alimento para trás, jogando para dentro da faringe, que é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. A faringe ela se contrai e projeta o bolo alimentar para o esôfago. Quando a gente engole, como a gente viu ali no esquema, a epiglote ela se fecha, ela fecha a glote. E isso vai impedir que o alimento vá para a traqueia. Quando isso ocorre, ou quando há uma falha nesse mecanismo, você ou engasga ou tem soluço. O soluço é justamente um mecanismo de proteção para que essa falha na glote, né, não permita que alguma coisa vá para a traqueia. E aí esse bolo alimentar chega no esôfago e vai sofrendo, né, esse esôfago vai se contraindo e é um movimento peristáltico que o esôfago realiza para empurrar esse bolo alimentar até que ele chegue ao estômago. Então, o esôfago é um conduto musculoso que realiza essas contrações involuntárias. Involuntárias que não dependem da nossa vontade. O peristaltismo ele conduz o bolo alimentar até o estômago, onde vai ser iniciado o processo químico de digestão. Então, a digestão química, os alimentos vão ser compostos de partículas menores pela ação das enzimas que estão presentes no suco digestivo e vão sofrer alterações na sua composição química. Então, vai haver a quebra das moléculas dos alimentos decompostos nessa parte química da digestão. Aí está o principal órgão do sistema digestivo, que é o sistema digestório, que é o estômago. Aí nós temos o esôfago, onde é que ele desemboca no estômago, e um pequeno corte para ver aí a mucosa gástrica. O final do estômago, que é a ligação entre ele e o intestino, é chamada de duodeno. A gente vai ver aqui. Então, também no estômago, os movimentos peristálticos são realizados para misturar o bolo alimentar ao suco gástrico. Esse suco ele é produzido pelas glândulas da mucosa gástrica e ele contém o HCl, que é o ácido clorídrico, que mantém a acidez estomacal. E essa acidez ela dá condições favoráveis ao trabalho das enzimas na digestão. A principal enzima do estômago, que é a pepsina, ela atua na transformação das proteínas e vai intensificar essa digestão química. O hormônio gastrina, que é produzido no estômago quando o alimento entra em contato com as paredes, ele vai regular essa ação da pepsina. Então, a ação dessa enzima pepsina, ela tem um hormônio que a regula. E ela transforma essas moléculas grandes
os polipeptídeos em moléculas menores, que são os dipeptídeos. Este é um esquema de como funciona essa digestão química no estômago. Então, quando chega no estômago alimentar, né, que é o resultado da digestão química, ele é chamado de quimo. Quando passa para o intestino, esse quimo ele é controlado através da mola chamada de piloro, para que ele não retorne ao estômago. Então aí nós temos o intestino delgado, suas partes principais, o duodeno, que é o começo do intestino delgado, e o jejum ilho. Então a maior parte do processo de digestão ela acontece no intestino delgado, onde vai haver a assimilação dos nutrientes que são resultantes dos alimentos que nós ingerimos. A gente tem, como nós vimos ali, as duas regiões principais, o duodeno e o jejum ilho. No duodeno são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas, e juntamente com o suco entérico intestinal vão atuar sobre o quimo, que é o bolo alimentar que tem a aparência de uma massa branca, após passar pela digestão gástrica. A bile é uma secreção do fígado e fica armazenada na vesícula biliar, e é lançada no duodeno através do ducto biliar comum. Essa bile ela não contém enzimas digestivas, mas sim sais biliares, água e bicarbonato de sódio principalmente. Elas separam as gorduras em partículas microscópicas e facilitam a ação das enzimas pancreáticas sobre os lipídios. O suco pancreático ele é produzido pelo pâncreas. A tripsina é uma das enzimas produzidas no pâncreas e age sobre as proteínas. Ela só se torna ativa quando chega no duodeno e se junta ao suco entérico, transformando-se em quimotripsina. O suco entérico ele vai ser produzido na mucosa intestinal e ele possui enzimas que vão completar a digestão dos lipídios, das proteínas e dos carboidratos. No término de todo esse processo realizado no duodeno, o conjunto das substâncias forma um líquido viscoso de cor branca e daí ele passa a se denominar quilo e segue para o jejum ilho. Grande parte dos nutrientes nessa parte do intestino delgado é absorvido pelo sangue e conduzido para as células do organismo. E o que não é absorvido, a água e a massa alimentar, formada principalmente de fibras, passam para o intestino grosso. Essas fibras alimentares são essenciais para a formação das fezes e para o bom funcionamento dos intestinos. Aí nós temos aí o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água é absorvida, os sais minerais, né, que o intestino delgado não assimilou na digestão, e o material que não foi digerido, ele vai formar as fezes, que vão se acumular no reto, que é a parte final do intestino grosso. E aí, posteriormente, vão ser empurradas por movimentos peristálticos para fora, através do canal do ânus. A atividade sugerida: cite 2 órgãos do sistema digestório. 2. Onde é produzida a bile, onde fica armazenada. 3. No intestino delgado existem 2 regiões distintas. Quais são elas e quais as suas respectivas funções?
e descrevo o que ocorre.